Bem-vindo ao Café com a Inside, a sua pausa do cafezinho para falar de gestão. Se eu te perguntasse agora, quanto dinheiro a sua empresa perde todos os meses sem que você perceba, você saberia responder? A maioria dos gestores pensa logo em impostos, folha de pagamento ou aumento dos custos. Mas a verdade é que existem despesas muito mais perigosas, aquelas que ficam escondidas na operação. E é sobre isso que vamos conversar hoje no Café com a Inside. E sabe qual é a grande ironia? Você vende tecnologia para proteger o patrimônio dos seus clientes, mas será que utiliza a tecnologia para proteger a rentabilidade da sua própria empresa? Porque, convenhamos, não faz muito sentido vender inovação enquanto a gestão continua baseada em planilhas, papéis e processos manuais. É aquela situação clássica. O cliente liga perguntando sobre uma ordem de serviço e começa a correria. Espera só um minutinho. Aí alguém vai procurar uma pasta, outra pessoa abre uma planilha, outra tenta encontrar um contrato e o cliente esperando. E esse só um minutinho custa dinheiro. Na verdade, tempo é um dos maiores custos ocultos de qualquer empresa. Tempo procurando documentos, tempo reemitindo boletos, tempo respondendo dúvidas que poderiam ser resolvidas em segundos. Quando você soma tudo isso no final do mês, percebe quantas horas da equipe foram desperdiçadas em tarefas repetitivas. E se tempo custa dinheiro, retrabalho custa ainda mais. Sem dúvida. Muitas empresas trabalham com 3, 4 sistemas diferentes, lançam informações em um, depois copiam para outro, atualizam uma planilha, esquecem outra. Resultado? Informações desencontradas, erros e uma equipe trabalhando 2 vezes para fazer a mesma coisa. Outro ponto interessante é a gestão comercial. Muita empresa faz dezenas de orçamentos por mês, mas depois ninguém acompanha. Exatamente. Imagine quantos contratos deixam de ser fechados simplesmente porque ninguém retornou ao cliente, ou porque ninguém analisou uma contraproposta. Ou pior, um vendedor sai da empresa e leva consigo todo o histórico comercial. Isso não é apenas falta de organização, é dinheiro ficando na mesa. E falando em dinheiro, tem um assunto que muita gente evita olhar: os contratos. Esse é crítico. Às vezes a empresa comemora uma nova venda, mas nunca fez uma análise de viabilidade. Será que aquele contrato realmente gera lucro? Será que cobre todos os custos? Sem essas respostas, o gestor pode estar trabalhando apenas para pagar despesas. Agora vamos para a operação, porque aqui também existem custos invisíveis. Imagine um técnico chegando ao cliente e descobrindo que faltou um equipamento, ou uma ordem de serviço perdida, ou uma visita que não foi faturada. Cada retorno representa combustível, hora técnica, deslocamento e produtividade perdida. Hoje existem ferramentas que acompanham toda a operação em tempo real justamente para evitar esse tipo de desperdício. E o estoque? Esse costuma ser outro vilão silencioso. Sem dúvida. Equipamentos desaparecem, garantias vencem, itens ficam esquecidos, produtos locados sem controle. Muitos especialistas estimam que a falta de gestão do estoque pode representar perdas significativas ao longo do ano. E quando o gestor faz essa conta, percebe que talvez o investimento em tecnologia seja muito menor do que o prejuízo que já está tendo. Existe também aquela burocracia do dia a dia. Emitir boletos, notas fiscais, cobranças, tudo manual. E normalmente essas tarefas acabam nas mãos de profissionais extremamente qualificados. Pessoas que poderiam estar analisando indicadores, planejando estratégias ou apoiando decisões importantes. Automatizar processos não significa substituir pessoas. Significa permitir que elas façam aquilo que realmente gera valor para a empresa. E talvez o último custo seja o mais difícil de aceitar. Nem todo cliente dá lucro. Essa é uma reflexão importante. Quanto esse cliente paga? Ele atrasa, abre muitas ordens de serviço, exige muitos deslocamentos. Quando você analisa essas informações, pode descobrir que alguns contratos consomem muito mais recursos do que entregam retorno financeiro. Tomar decisões baseadas em dados é muito mais seguro do que agir apenas pela percepção. No fim das contas, todos esses custos têm algo em comum.
Eles quase nunca aparecem no relatório financeiro, mas aparecem na baixa lucratividade, na falta de tempo, na sensação de que a empresa trabalha muito e cresce pouco. E é justamente aí que um sistema de gestão faz diferença. Quando todas as informações estão integradas, os processos são automatizados e os indicadores estão disponíveis em tempo real, o gestor deixa de apagar incêndios e passa a administrar o negócio de forma estratégica. Se você se identificou com algum desses 8 custos ocultos, talvez seja o momento de fazer uma pergunta simples. A tecnologia que você oferece aos seus clientes também está sendo utilizada para fortalecer a gestão da sua própria empresa? Esse foi o episódio de hoje. Obrigado por nos acompanhar até aqui. Nos encontramos no próximo Café com a Inside.